Olá, ricas desta louca família, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do curso. Deixa eu colocar aqui, conforme vocês forem entrando, coloca aqui para mim se vocês estão ouvindo, me vendo direitinho, porque eu tô aceitando quem caiu. Na hora que eu aceitei, o próprio cheat me mandou embora. Nem eu consegui entrar. Deixa eu aceitar aqui. Peraí, já vamos começar. Bom, vamos começar nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindas mais uma vez a mais uma aula aqui do Rica da Família. Peço desculpas pela semana passada ter cancelado, mas eu acredito que a maior parte de vocês deve ter percebido, quem fez acompanhamento, que eu estava com uma voz de taquara rachada, né? Então não ia ter como fazer a nossa aula aqui, ainda mais porque a nossa aula de sábado ela é muito comprida, né? E até a hora do intervalo já não ia ter mais voz. Então sejam muito bem-vindas mais uma vez. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de empreendedorismo. E hoje nós vamos falar para quem tem negócio e para quem deseja ter um negócio próprio. Então, se você é esta pessoa que tem uma empresa ou deseja ter uma empresa, nós vamos falar o quão é importante você começar a cuidar do financeiro deste negócio. E eu vou falar uma coisa para vocês. Seria lindo, seria perfeito, é o sonho de consumo que todo mundo que faz investimentos tivesse uma empresa. Ou pelo menos soubesse como é que funciona uma empresa. Sabe por quê? Nós vamos lá em novembro começar a estudar sobre bolsa de valores, sobre renda fixa, sobre investimentos no geral. Para você ter um entendimento melhor sobre investimentos em bolsa de valores, olha só você vai ter que aprender sobre empresas. Então, se você já tem uma empresa, muitos termos você pode ter ainda dificuldade para entender. Porém, você vai entender a aplicabilidade disso no dia a dia. Por quê? Na Bolsa de Valores, especificamente, nós temos empresas, fundos. Os fundos também são empresas, geridos com caixa, com financeiro, com todas as informações que uma microempresa tem, ou que deveria ter, e no decorrer do caminho dessa empresa vai aprender ali a desenvolver. Então, quando a gente faz este módulo específico aqui de empreendedorismo, a ideia não é só para vocês abrirem uma empresa, é para vocês começarem a ter contato com nomes do setor financeiro, para vocês entenderem nomenclatura, para vocês entenderem o que são os itens dentro de um financeiro, gastos, custos, despesas, margem, porque nós vamos olhar esse tipo de informação quando chegar ali na parte de bolsa de valores. A gente vai aprender a gerenciar a empresa, a gente vai aprender a ler um caixa, um fluxo de caixa, um fluxo financeiro. Então, para quem acha que eu quero trabalhar com bolo de pote, só lá fazer o bolo de pote e vender, errôneo engano. Né? Se você acha que é só ter um salão, ir lá e atender bem, ter técnica, errôneo engano de novo, porque aí você vai ter um problema por não saber escolher qual que é a margem de lucro do seu colaborador, qual que é ali é o valor de comissão que você vai poder pagar para essa pessoa, qual é o valor que fica para a empresa. Você vai achar que o dinheiro que entra na empresa é seu e ele não é. Você vai achar que, conforme o dinheiro entra na empresa, tudo é lucro e, na verdade, não. Você vai ter que descontar custo, gasto variável com maquininha de cartão. Você vai ter que aprender a provisionar esses valores. Você vai aprender sobre sazonalidade. Nem todo mês você vai ter um faturamento maravilhoso como conta ser na internet. Então, a vida empreendedora ela não é fácil. Literalmente, ela não é fácil. Né? Nós vamos lidar com pessoas, então, querendo ou não, a gente precisa entender como que isso funciona na prática. Ontem nós tivemos nosso aulão, né, ali que foi um pouco diferente da programação, porque nós falamos ali sobre taxa de juros. A taxa de juros vai impactar dentro de uma empresa de pequeno porte, tá? Você que é empreendedor ou deseja ter uma empresa, saiba que a nossa taxa básica de juros vai impactar dentro da sua empresa. Porque para quem estava ontem, eu falei exatamente que quando a taxa de juros está muito alta, pegar empréstimo custa muito caro. Então, consequentemente, se você for pegar um empréstimo para iniciar um negócio, você vai ter que fazer uma formação de preço de venda que já preveja
pagar o valor da parcela do seu empréstimo mais os juros. Parece complicado, né? Mas na verdade não é. Desde que a gente comece um negócio da forma correta. E hoje nós vamos começar a entender alguns conceitos voltados dentro do financeiro de uma empresa. E esta aula tem uma baita de uma aula complementar, tá? Então adianto que você vai ter aula parte 1, parte 2 e vai ter uma aula complementar de formação de preço de venda. Ah, mas eu não quero assistir. Bom, vocês vão ter avaliação lá na frente. Eu vou saber quem assistiu e quem não assistiu. Tá bom? Então, assim, recomendo que, quando eu subir as aulas e avisar para vocês, não atrasem para assistir às aulas. Assistam na sequência. Então, vai ter a aula de ontem, as 2 aulas de hoje e mais o conteúdo complementar, tá? Arrisco a dizer que daqui para frente vocês vão ter conteúdo complementar toda semana, tá? Toda semana vocês vão ter conteúdo complementar, certo? Então, vai se preparando. Ô, senhora, tem prova, olha só que coisa, né? Pegadinha do malandro. Se você não viu no contrato ali, sinto lhe dizer que sim, terá prova. Na verdade, eu não gosto da palavra prova, porque parece que eu estou provando vocês, e eu acho isso um contexto tão errado nas avaliações. Eu quero avaliar o desempenho de vocês, quero ver se vocês realmente estão assimilando os conteúdos, tá bom? Então não é uma coisa, eu não passei na avaliação, então eu vou reprovar e não vou certificar. Não, não é isso. Eu quero entender também para saber se a linguagem que a gente está trazendo aqui faz sentido para vocês, tá bom? Sou obrigado a fazer a avaliação? Não, você não é obrigado a nada. Se tem uma coisa, você não é obrigado a nada. Mas querendo ou não, isso vai impactar nos seus resultados também, certo? Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa primeira parte. E deixa eu também falar uma coisa enquanto eu vou compartilhando aqui. Se vocês perceberem que está travando quando eu compartilho alguma coisa, me avisem, por gentileza, porque desde a segunda-feira, agora não sei se isso é o Meet aqui do Google ou se a minha internet ela está com um problema muito sério para compartilhar as coisas. Às vezes, compartilha e fecha o meu áudio, por exemplo. Então, assim, eu não sei. Então, vou depender muito de vocês me falando aí se está tudo certo. Na semana retrasada, né, nós falamos ali, na verdade, na semana do dia 1º, nós falamos ali sobre a primeira aula de empreendedorismo, nós entendemos o conceito de empreendedorismo, de onde surgiu o empreendedorismo, e agora nós vamos entrar na parte financeira. Então, o que nós vamos ver nesta aula de hoje? Preço versus valor, quanto custa, despesas, custos e gastos variáveis, margens no plural de lucro, conteúdo complementar, aula de formação de preço de vendas e depois no intervalo a gente vai falar de fluxo financeiro e movimento de caixa. Então, esta é uma aula que eu já sei que vai bugar a cabeça de muita gente. Então, sentiu dúvida? Pergunta. Assistiu a aula depois? Ficou com dúvida? Manda mensagem. Porque se você não entender o que eu passar no conteúdo de hoje, vai ficar muito complicado quando a gente chegar na parte dos exercícios, tá bom? Então assim, mas eu já perguntei isso, pergunta de novo. Mas já perguntei de novo, pergunta de novo, tá? O curso é para isso, para vocês tirarem dúvida, certo? Mas isso parece uma coisa tão idiota. O que é idiota para você pode ser uma coisa importante para os outros. Mas eu vou perguntar de novo? Porque às vezes sua colega não pergunta, mas ela também está com dúvida, então você acaba se tornando porta-voz. Então assim, quer perguntar? Levanta a mãozinha e pergunta. Não tem problema nenhum, tá? Pelo contrário, eu gosto que pergunte porque a gente vai trocando ideia e conseguindo ver uma leitura diferente ali, às vezes, de um problema, certo? Então, vamos lá. Começando por preço versus valor. O preço de um produto ou serviço geralmente é o primeiro contato financeiro que o cliente vai ter com a sua empresa. Então, para refletir o preço correto e conseguir cobrar algo justo, ele precisa antes mesmo de enxergar o preço e entender o conceito de valor. Então, preço é o que você paga, valor é o que você leva. O preço do seu produto ou serviço, atual ou futuro, remete realmente ao valor que o cliente percebe. Então, isso daqui é uma coisa muito importante para quem já empreende ou vai começar a empreender. Empreendedoras, empresárias têm muita dificuldade de cobrar o preço justo por um produto e um serviço. Acha que começar com preço abaixo da tabela vai ajudar ela a se posicionar no mercado. Eu vou ter clientela, a concorrência vai ficar para trás, então eu vou ter um preço diferente da concorrência, vou colocar um valor mais baixo da tabela. Eu sei quanto vale meu trabalho, mas eu vou colocar um valor mais em conta porque aí o cliente ele vai comprar de mim.
Erro total, porque você já vai começar com o preço errado. Quando vocês vão enxergar que lá na hora que a gente for fazer aula de investimento, a gente vai ter uma aula chamada escada de risco. Na escada de risco, você tem desde os investimentos mais seguros e menos rentáveis, até os mais arriscados e mais rentáveis. Então, acredite, lá no topo dessa escada, o investimento mais arriscado e com maior potencial de retorno é empreender, porque empreender também é um investimento. Como assim, Bruno, empreender é um investimento? Bom, a palavra investimento, ela traz o conceito de você colocar o seu tempo e o seu dinheiro em algo que vai te trazer um retorno. Então, tudo que eu coloco o meu tempo e o meu dinheiro e me traz um retorno é um investimento. Logo, parte do princípio de que empreender é investir. Então, nós precisamos entender que empreender é o investimento mais arriscado que existe hoje, porque você não tem garantia de nada. Você não tem garantia de que o seu produto vai vender, que o cliente vai comprar, que você vai conseguir se posicionar. Antigamente a gente falava que existiam métricas, né? Uma empresa é bem-sucedida se ela tiver mais de 5 anos de vida. Na pandemia nós vimos empresas que tinham 20, 30 anos que quebraram. Então a empresa já vinha num momento muito difícil, muito complicado, não se posicionava no mercado, a pandemia veio e levou a empresa embora. Então a gente precisa entender logo do início que fazer o nosso cliente entender o valor do nosso produto ou do nosso serviço é o que vai determinar o sucesso financeiro desta empresa. Ah, eu trabalho muito. É lógico que a gente vai fazer pesquisa de mercado, né? A gente vai ter que entender, por exemplo, os preços que o nosso concorrente pratica, como que ele está posicionado no mercado, né? Quantos anos ele está no mercado. A gente vai ter que olhar vários fatores externos de uma empresa, mas a gente tem que olhar primeiro para o interno. Eu preciso olhar primeiro para o que eu estou fazendo dentro da minha empresa. Bom dia, Mary, seja bem-vinda. Então, automaticamente, se eu entendo isso, eu vou conseguir me posicionar melhor para fazer o cliente pagar. E aqui eu quero corrigir uma crença limitante que muita empresária tem. Ah, e aqui na minha região ninguém vai pagar isso. Ah, porque aqui vão ficar chorando por preço. Gente, preço é uma coisa que todo mundo vai chorar o tempo todo. Aprenda isso. Vão chorar por preço o tempo todo. Mas a sua empresa não é uma ONG, né? Até mesmo as empresas, as organizações não governamentais, né, as ONGs, elas precisam de dinheiro para funcionar. Então elas fazem um trabalho assistencial, mas elas ali no bastidor, ela está correndo atrás de patrocinadores para manter a empresa funcionando. A nossa empresa, ela não é uma ONG. Ah, mas se eu cobrar esse valor, o cliente não vai pagar. E aqui a gente entra num detalhe que eu sei que ele é complicado, mas que a gente tem que tentar. Se eu cobrar R$ 60 numa unha, que na minha região é 40, o cliente não vai pagar. Mas você já tentou? Essa é a minha primeira dúvida. Você já tentou fazer isso? Ah, eu nunca tentei. Então vamos começar pela tentativa? Porque quando a gente fala de empreender, eu estou falando de tentativa e erro. Tentativa, erro e acerto. Tentativa, erro, erro. Tentativa, erro, erro, acerto. Eu vou ter que tentar. Então, quando eu comecei a empreender, eu também falava assim: quem é que, em sã consciência, vai pagar por consultoria financeira estando quebrado ou quebrada? Eu tinha muito esse receio. Como é que eu vou vender o meu serviço para outras pessoas? E como é que eu vou receber se a pessoa que vai fazer consultoria comigo, no início das consultorias, eram pessoas que estavam endividadas? Assim como essas pessoas chegavam com dívidas de outras empresas, eu também poderia me tornar uma dívida para ela e automaticamente ela se tornar inadimplente. Só que eu comecei a entender que se existe este risco, eu preciso minimizá-lo. Então, eu comecei a procurar outras formas dentro da minha empresa de fazer dinheiro. Então, é óbvio que eu não fui parar somente na consultoria para a estruturação financeira da pessoa física. Eu fui montar as consultorias de investimentos no Brasil, as consultorias de investimentos no exterior, as consultorias de empreendedorismo. Peguei todo o know-how, todo o conhecimento que eu tinha do mercado empreendedor, do mercado financeiro, do mercado de consultoria pública, de auditoria, porque uma das minhas formações é de auditor. Então, eu fui pegar todo esse conhecimento e fui criar outros produtos para que eu conseguisse diminuir este risco, para que as pessoas enxergassem que o preço que elas pagavam era barato comparado ao valor que elas levavam. Então,
muitas vezes, quando a gente tem uma empresa, a gente precisa pensar que qual é a dificuldade que eu tenho para cobrar o preço justo? Então, você tem lá um serviço no seu salão, ou na sua loja, ou na sua confeitaria, ou um negócio que você deseja ter, e você está cobrando hoje R$ 30, R$ 50, ou pensa em começar com esse valor, mas você sabe que aquilo tem um potencial de custar 100. Isso pode se tornar uma meta. Olha, hoje eu vou começar com 30, porque eu sei que a galera aqui tem uma dificuldade com o preço. Mas eu vou educar estes clientes com o passar dos anos para que eles me paguem 100. Então, quando eu comecei a cobrar, e eu não tenho problema nenhum para falar isso hoje. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu cobrava R$ 50 por mês para fazer consultoria. 4 vezes por semana, 1 hora por semana, com conteúdo, com material, mas eu não tinha público. Né? Público, na verdade, público eu tinha, não tinha cliente. Então era R$ 50 por semana, depois foi para 90, depois foi para 150, e hoje algumas consultorias chegam a custar R$ 1.200. Algumas custam um pouco mais, dependendo do segmento de atuação. Só que para chegar nestes valores, para chegar na história da agenda cheia que todo mundo sonha, a gente pelejou, viu? E olha que a gente escutou um monte não, um monte de gente falou assim, nossa, tá caro, nossa, isso daqui não funciona, nossa, não sei. Se a gente se apega nesse primeiro momento, você não cria uma empresa. Então a gente precisa entender esse conceito de preço e valor. Se você não valorizar o seu trabalho, o seu serviço, não vai ser o outro que vai fazer isso. Então, muitas vezes, a dificuldade de se posicionar com preço é exatamente porque você mesma, como empresária, não enxerga o valor. E eu adoro ver quando uma empresária ela começa com preço e ela começa a entender que ela pode cobrar mais, ela arrisca. Não vou cobrar de todo mundo, vou pegar 2, 3 pessoas da minha agenda e vou cobrar um valor um pouco mais alto, vou ver a reação delas. E ela começa a se tornar pesquisadora do próprio negócio. E aí ela começa a perceber que não, a Maria ela paga, a Joana ela paga. Ah, a Fernanda olha meio feio, mas ela também paga. E você começa a entender que, peraí, se os seus clientes começam a pagar mais caro por um produto que você sabe que ele tem um valor ali pelo preço que você cobra, por que que você vai ficar com aquele cliente que fica enchendo o teu saco, reclamando, e ainda por cima te pede desconto, ou paga atrasado, ou fala que vai fazer o Pix depois? A gente escuta muito isso, né? Então, quando a gente fala isso, é exatamente para a gente começar a pensar nesse posicionamento. Empresas precisam ser valorizadas. Se a dona da empresa não valorizar o que ela faz, o cliente ele não enxerga o valor, ele não paga o preço e a empresa quebra, tá? Então, entendam isso. O preço do seu produto precisa refletir o valor que você entrega. Se você entrega valor e isso não está refletindo no preço, reveja este conceito. Se você ainda não tem uma empresa e vai começar a empreender, comece com o preço certo. Ah, mas eu vou demorar muito tempo para conseguir um cliente. Prefira demorar para conseguir o cliente certo do que começar com um preço baixo, ganhar em quantidade, mas se matar de trabalhar. Empreender não é se matar de trabalhar. Então, eu falo isso para as pessoas o tempo todo. Eu trabalho uma média de 10, 12, 14 horas por dia. Não significa que eu estou me matando de trabalhar. Entendam isso. Eu estou criando material, eu estou dando aula, eu estou fazendo um monte de coisa. E é isso o que me motiva a trabalhar. Então, eu gosto do que eu faço. Eu faço isso todos os dias. Quando eu tive ali a crise de rouquidão, que eu não consegui fazer aula com vocês, aquilo para um empreendedor que gosta de trabalhar com o que faz é terrível. Porque mesmo que vocês falem assim, ah, tá tudo bem, ah, melhoras, etc. Gente, cada vez que vocês mandavam melhoras era pior, por incrível que pareça. Por quê? A gente fica com peso na consciência, poxa, poderia estar fazendo isso. Tudo bem que é um problema de saúde, não tem nada a ver com vontade, querer trabalhar ou não. Só que a gente está trabalhando às vezes 10, 12, 14 horas por dia. Imagina você trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e você não conseguir reconhecer e ver que a sua vida financeira está melhorando, que você está alcançando o que você quer. Que você consegue dormir e falar assim, olha, eu estou trabalhando demais, mas todas as minhas contas estão pagas, estou guardando dinheiro para minha aposentadoria, estou guardando dinheiro para as minhas metas, para comprar o que eu quero. Então, empreender é trazer essa liberdade, tá? Só que é uma liberdade que ela tem um preço. E a troca do seu tempo, do seu conhecimento por dinheiro.
E eu vou falar hoje por realização também, né? Você trabalhar com o que você gosta faz toda a diferença, porque você trabalha melhor e mais feliz. Não é que dê menos trabalho, dá o mesmo trabalho, às vezes até mais. Só que você entende ali o propósito por trás disso, a missão. Lembra do Ikigai que eu falei na aula passada? Ikigai, né? O seu propósito de vida, certo? E aí, automaticamente, né? Quando iniciamos uma empresa, nosso objetivo é vender. Com essa atividade, podemos realizar os nossos objetivos de vida e pagar as nossas contas. Mas se o seu preço estiver incorreto, certamente vai chegar um momento em que perceberá que está trabalhando mais e fazendo menos dinheiro. Isso porque a sua precificação pode, e na maioria das vezes é o que acontece, está incorreta. E ao perceber isso, não adianta sair aumentando os preços. Nossa, quando eu faço aula de precificação e a pessoa se toca que o preço dela deveria ser mais alto e ela está cobrando abaixo, ela acha que é só ela começar no dia seguinte colocar o preço ali justo que ela acha pelo cálculo que ela fez que está certo. Não faça isso. Para você aumentar o preço de produto, de serviço, colocar o seu preço certo, seu preço correto, que reflita o valor, tem um processo, tem estratégia, tá? O cliente nota, não percebe uma melhoria no produto ou no serviço, ou deixa de comprar, né? E deixa de comprar. Então, vários pontos afetam a precificação de um produto ou serviço. Custo, despesa, gasto variável, investimento inicial. Vocês vão aprender aqui o que a gente chama de payback, né, que é o retorno do que você investe no negócio. Percepção do valor do cliente, nossa percepção de valor e preço com o nosso produto ou serviço, nossas crenças limitantes, posicionamento da marca e da empresária, nosso senso de justiça na hora da venda, dentre tantos outros. Aqui, só para explicar o senso de justiça, é porque tem empresária que às vezes cobra um valor, eu cobro R$ 100 na unha, pé e mão. Ela acha que ela está extorquindo o cliente. Será que você está extorquindo o mesmo cliente? Será que o seu trabalho não vale o que você está cobrando? A pessoa que está vendendo ali produto, bolo, ou salgado, ou abrir uma loja, ou abrir uma empresa de consultoria, não importa. Você acha mesmo que você está extorquindo o cliente? Você acha mesmo que está errado você cobrar o valor? A gente tem uma crença limitante. Lembra lá do PEC, pensamento, emoção e comportamento? Se você acha, se você pensa que você está cobrando errado, isso te gera uma emoção. Essa emoção vai te trazer o comportamento. O comportamento vai ser sempre cobrar abaixo do valor, deixar o cliente pagar depois, se o cliente atrasar, não cobrar juros, e por aí vai. É o ecossistema perfeito para uma empresa de pequeno porte quebrar. Ela nem consegue chegar aos primeiros 5 anos de vida dela. Ela nem consegue chegar ali ao final do primeiro ano ali com qualidade. Né? Então a gente precisa entender que quando a gente fala de formação de preço de venda, de qualquer produto ou serviço, a gente vai ter que levar em consideração tudo isso e ainda mais alguns fatores. Seu conhecimento, seu tempo disponível, seus objetivos de vida. Então, tudo isso aqui a gente vai levar em consideração. Nós vamos montar uma formação de preço de venda aqui, que vai de acordo com métricas financeiras. Custo, despesa, gasto variável, prolabore, lucro, margem de lucro. Vocês vão entender tudo isso aí no decorrer das aulas. Mas eu preciso entender que existem coisas que são intangíveis, ou seja, não dá para ver, não dá para pegar, não dá para mensurar, né? E isso é muito importante também a gente entender, porque isso vai impactar no preço do nosso serviço ou do nosso produto. Então, você já passou pela experiência de um cliente lhe questionar sobre o seu produto ou serviço e ao informar o preço, o cliente soltaram: nossa, é de ouro. Gente, mas por que tudo isso? Eu conheço alguém que faz por metades e eu sei exatamente qual é a vontade que você tem nessa hora. Mas é óbvio que a gente não vai poder fazer isso. É óbvio que você não vai poder virar para a pessoa e falar isso. Então você vai precisar se posicionar, tá? Então, acostume-se, mas não se acomode. Você vai escutar diversas vezes essas frases, mas qual é o posicionamento nesta hora? Quando o cliente vira para você e fala assim: ai, tá caro demais. Nossa, esse daqui para mim não faz sentido. Eu começo a questionar se esse cliente é para minha empresa. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Uma empresa não é só para tirar dinheiro e para você conseguir ali ter um ecossistema, uma empresa para você falar: eu tenho uma empresa, encher a boca e falar assim: eu sou empresária. Uma empresa é uma troca. Eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. Eu quero valor monetário.
Mas eu não quero só o valor monetário. Eu quero a realização de falar assim, olha, eu estou ensinando a Carla e eu estou vendo que a Carla está evoluindo. Eu estou ensinando a Mary e estou vendo que a Mari está evoluindo. A Mary está evoluindo. Eu estou ensinando a Bianca e estou vendo que a Bianca está se posicionando de uma forma diferente. Eu estou ensinando as coisas para a Sheila e as pessoas percebem na Sheila que ela está evoluindo. E assim qualquer outra aluna. Então, depois de um certo tempo, que é individual, é de cada um, o que vai te fazer brilhar os olhos não é o dinheiro. Acredite, não é dinheiro. É a realização profissional. É você enxergar que o seu conhecimento passado para outras pessoas está gerando outros frutos. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que eu falei para a Mary isso há um tempo atrás, né? A Mary também é minha aluna no particular, e eu estava falando exatamente isso para ela, né? A diferença de como a pessoa começou e como ela está hoje. Ah, mas eu ainda não sei tudo. E ninguém sabe tudo. Mas você consegue perceber. É perceptível, é quase palpável a diferença de uma pessoa quando ela começa a fazer consultoria para o agora. É perceptível quando você começa a ver uma pessoa que começou a fazer o curso lá no início e como essa pessoa está agora. Com pouco tempo de aula. Então imagina se essa pessoa faz isso para o resto da vida dela. Essa pessoa aqui, ela vai viver mais, ela vai viver mais feliz, ela vai viver mais realizada. Os problemas dela começam a ser outros. Por quê? Você está entregando valor, você não está entregando só um preço. Então, quando alguém vira para mim e fala assim, nossa, não tem desconto, não tem. Não, não tem desconto. Ah, mas se eu pagar à vista? Então, depende muito da pessoa. Ah, mas eu paguei a consultoria e eu não consegui obter tal resultado. Então, porque sua cabeça estava no preço, não estava no valor. E para a gente conseguir entregar valor para o nosso cliente, o cliente também tem que fazer a parte dele. Então, não é só vir aqui, escutar 3 horas de aula, sair, fechar o computador, fechar o caderno e vida que segue. Você vai ter que fazer aquilo todos os dias. Para você conseguir alcançar o seu objetivo, é todo santo dia. Então, tem coisas, né, que a gente fala que você vai fazer pro resto da sua vida. Você vai ter que comer bem, você vai ter que estudar todos os dias, você vai ter que empreender, você vai ter que cuidar do seu dinheiro. Isso não tem como, gente. Você vai fazer todo santo dia. Ah, mas eu não quero. Então, lembra que cada vez que você deixa de fazer isso, é um dia a menos que você vai ter dessa liberdade, dessa prosperidade que você quer. Então, qual é o seu posicionamento na hora que o cliente fala que o seu produto ou seu serviço é caro? Você barganha? Você joga o seu preço lá embaixo? Ou você pensa, vou criar estratégias de desconto, de promoção? E aí? A gente precisa entender tudo isso. Tá? Criar estratégias e uma visão do seu produto ou serviço pode mudar muito a percepção do cliente na hora da compra. Então, olha só, a gente pega muitas vezes a pessoa que fala assim, o financeiro está caindo, as vendas estão caindo, o fluxo de entrada de dinheiro está caindo. A pessoa faz o quê? Ela joga uma promoção lá na porta do estúdio dela, ela joga uma promoção nas redes sociais, porque ela acha que isso vai atrair mais clientes. Já ouviu aquela história de quando a esmola é demais, o santo desconfia? Ou quando você oferta demais, ou a fruta está podre ou está estragada? O cliente tem essa percepção o tempo todo. Se você tem um produto ou um serviço que custa R$ 200, do Neida, você vai lá e me joga ele por R$ 50, o cliente vai desconfiar. De duas ou uma. Ou ele vai achar que o seu produto está com algum problema, o seu serviço está com algum problema, ou você está enlouquecidamente precisando de dinheiro. O cliente sabe. É gritante. Quanto mais você vê promoção na frente das coisas, mais você percebe o quanto que é gritante trazer o fluxo financeiro. Então, nem sempre promoção vem de dar desconto. Promoção vem de promover. Tá? O termo promoção é de promover. Vocês vão aprender isso na parte de marketing. Oferta. Oferta não é porque está mais barato, oferta é de ofertar, oferecer. Então, promoção é de promover, de mostrar para as pessoas. Oferta é de ofertar, de oferecer. Não tem nada de desconto. Onde as pessoas tiraram que promoção e oferta significa estar mais barato? Tá? Não significa, obviamente, que não seja, mas na maior parte das vezes não é. E eu trago um estudo de caso aqui para vocês. Quando vocês verem promoção e oferta em mercado, por exemplo, que é um lugar tangível, que você consegue ir lá e ver isso na prática do dia a dia, quando você ver promoção ou oferta, um balão lá na frente do mercado, entra na gôndola do produto, né? Vai lá no corredor do produto e vê se tem uma opção mais barata do que aquilo. Se você estiver buscando por preço, você vai ver que nem sempre a promoção, a oferta, é a opção mais em conta.
geralmente tem algo ali mais em conta. Se você está procurando por preço, se você está procurando por qualidade, a história já é um pouquinho diferente, tá? Se uma pessoa não enxergar valor e utilidade no que você faz, não adianta a pessoa não compra. Então você pode dar quase de graça o produto para a pessoa, ela não vai comprar, tá? Então, mas na mente de todo brasileiro, promoção e oferta significa desconto. Exatamente. É uma coisa que está na nossa cultura, as pessoas enxergam dessa forma. E aí vocês vão escutar algo chamado acho que a gente teve uma aula, né? Não lembro agora, vou olhar na programação de vocês, mas chamada arquitetura de escolhas. A arquitetura de escolhas é ou você é arquiteta ou você vai ser arquitetada. O mercado, e aí eu vou dar o exemplo dos supermercados na parte de alimentos, ele é um marketing puro. Nossa, quer aprender sobre marketing? Supermercado. Porque eles fazem exatamente a arquitetura de escolhas. Reparem como os produtos são dispostos. Temos a Bianca aqui. A Bianca trabalha no setor de mercados. A Bianca pode falar porque ela trabalha exatamente com essa parte da arquitetura de escolha. A disposição do produto, onde que ele vai ficar, se vai ficar no começo, no final do mercado, no meio do mercado. Então, assim, tudo isso é arquitetura de escolhas. E a palavra promoção, a palavra oferta, sempre remeteu a gente a preço baixo. E nós fomos levando isso, porque realmente, quando começou isso na economia, promoção era realmente, mas o contexto sempre foi de promover, não de que estava mais barato. Mas aí o mercado como um todo, né? E aí não é só o mercado de alimento, o mercado como um todo de produtos pensou o seguinte: quando às vezes a gente for promover uma promoção, a gente coloca com desconto. Então a gente começou a se habituar com o conceito de que promoção é desconto, é valor mais em conta. Nem sempre é. Então, por exemplo, você chega numa loja, numa C&A da vida, numa Renner, numa Riachuelo, e tá lá. Leve 3, pague 2. Mas você entrou para comprar uma. Leve 3, pague 2, você comprou e pagou 2, mas você queria uma. Então, não faz sentido isso? Para mim não faz. Isso é arquitetura de escolha. Então você entrou lá para comprar uma peça, saiu com 3 e pagou 2. Você sai acreditando que você fez um negócio da China. Criatura, tu gastou mais, você não estava nem programada para comprar uma roupa a mais. Você precisava de uma, você levou 3 e pagou 2. Ah, mas é um super negócio. Vai lá no mercado, pack de algum produto. Leve tantas unidades pelo preço de tanto. Você foi lá para comprar um, dois, você volta com uma quantidade absurda daquele produto. A não ser que isso esteja programado nas suas contas, você vai participar ali de um momento da arquitetura de escolha. Você vai ser arquitetada. É literalmente, eu brinco que a arquitetura de escolha lembra muito a ideia da teia de aranha. É a história da mosca caindo na teia de aranha. Parece que você está caindo numa armadilha. Se você não tiver consciência disso, você vai passar por exatamente este momento. Só que a arquitetura de escolha também pode ser usada para a gente vender mais. Então, quando a gente fala aqui de criar estratégias, é pensar na maior forma e na melhor forma de você vender um produto ou um serviço. Né? O que você pode ofertar para a pessoa para enxergar o valor, né? Eu dou uma dica sempre para quem vai começar a vender um produto ou um serviço, que é o investimento de entrada do cliente na empresa. O que seria um investimento de entrada? Uma cortesia, um brinde, alguma coisa que você pode dar para a pessoa para ela conhecer o que você vende. Eu, por exemplo, dou uma cortesia de consultoria. Então, quando a pessoa ela me procura, ou eu estou prospectando clientes, eu não vou lá e fecho contrato direto. Primeiro eu dou uma cortesia para ela entender se o meu produto, se o meu serviço faz sentido para o que ela quer. E às vezes não faz. Então é a hora que a gente começa a entender que o nosso produto, o nosso serviço, ele é importante, mas às vezes não faz sentido para o cliente. Ah, mas eu quero vender. Então, mas vender somente pelo dinheiro só vai te trazer o dinheiro por um período de tempo muito curto. Quando a gente fala de venda, de ter uma empresa, eu preciso entender que eu quero ter esse cliente para o resto da vida. Eu quero ter esse cliente pelo maior prazo possível. A gente chama isso de Lifetime Value, LTV, ou tempo de vida do cliente com você. Então, se você está preocupada só em vender e faturar esse mês, você corre o risco de nos próximos anos não ter mais uma empresa. Porque eu preciso pensar no pós-venda. Eu preciso enxergar que dentro do preço que eu cobro do cliente já vai embutido esse pós-venda, esse cuidado. Então, quando a gente vendeu aqui o Rica da Família para vocês, as turmas anteriores do Rica não teve acompanhamento. Individual, não.
teve somente aqui no grupo. Este ano, eu me preocupei, por isso que o Rica da Família demorou tanto, porque o Rica da Família era para ter saído em maio, ele saiu em agosto, eu me preocupei em limpar um pouco a minha agenda de atendimento para separar um período do dia, da semana, para atender cada uma de vocês separadamente. Então, para algumas alunas, eu estiquei o tempo de aula, para outras eu fiz o acompanhamento no individual, faço o acompanhamento no individual, porque o curso aqui é para ensinar de forma generalizada, todo mundo. Mas eu quero saber, será que a Carla está tendo dúvida que ela não está perguntando aqui na aula? Será que ela está colocando em prática o que ela está aprendendo aqui comigo? Será que a Bianca está colocando em prática o que ela está aprendendo? Será que a Sheila, a Mary e as outras meninas estão colocando tudo o que elas estão vendo aqui em prática? Porque é isso daqui que vai ser o marketing. Se vocês tiverem resultado, vocês vão falar naturalmente para as outras pessoas. A gente precisa sim investir em marketing, outras coisas, mas vocês vão ser o marketing de entrada. Então, não adianta pensar o seguinte, eu vou vender o curso, está tudo bem. Eu poderia fazer o Rica da Família jogando uma Hotmart, está tudo certo. Qual que é o problema? As pessoas não conheceriam, as pessoas não estariam aqui. Eu sei que muita gente compra curso e não usa curso digital. Eu sou esta pessoa, por exemplo. Eu compro curso e às vezes eu faço 2, 3 alfas, quer saber uma coisa? Não faço mais isso. Então a gente precisa entender que quando você cobra um preço do seu cliente, tem várias coisas embutidas que às vezes não dá para perceber. Só que se você não perceber isso na hora da venda, você vai pelo preço, você vai pelo valor financeiro e você não vai conseguir fazer a entrega de valor que você deseja, tá? Então lembre-se, o que o seu produto ou serviço traz de solução para uma pessoa? Essa pergunta, quando respondida, poderá lhe auxiliar e se posicionar como empresa, tá? Com o seu preço, no caso. Então, precisamos entender que para o cliente pagar o preço certo, que reflete o valor da nossa empresa, produto e serviço, levará tempo. Então, como eu disse, não adianta você descobrir hoje qual que é o preço certo do seu produto, do seu serviço, e você colocar esse valor amanhã para o cliente. Você não educou ele ainda. Você não fez uma campanha de marketing, e quando eu digo campanha de marketing, eu estou falando de outdoor não, tá? Campanha de marketing é o que você vai preparar o cliente para isso. Então, olha só, nós a partir de tal data, nós vamos ter um reajuste na tabela de preços. Mas o cliente está vendo que você está mexendo no seu espaço, que você está melhorando outras coisas. Para você fazer dinheiro, você vai ter que colocar dinheiro. Não existe essa história de dinheiro grátis, tá? Mas vem aqui estudar esse curso digital que você vai ganhar 5 mil reais no seu primeiro mês. Vixe, os maiores tiros no pé que existem aí no mercado do marketing. Para você fazer dinheiro, você vai ter que colocar dinheiro. Tá? O que vai acontecer é que vai ter coisa, você vai ter que colocar um investimento menor, porque é um produto ou um serviço de utilidade, assim, que não tem como as pessoas ficarem sem. Você precisa investir um pouco menos em marketing. Mas se é uma inovação, se é um produto novo, um serviço novo, você vai pelejar até o cliente pagar o preço certo. E aí que está. Eu sempre falo isso. Empreender está para todos e todas, mas não significa que todos deveriam e todas deveriam empreender. Porque entender esse tempo é uma coisa que custa muito para as pessoas hoje. Eu estou falando do custo, olha só, o do custo, não é o preço. As pessoas querem ter um resultado imediato. Gente, eu não consigo ter resultado imediato em nada. Em nada. Vai fazer uma academia para você ver se você realmente vai emagrecer 10 quilos em uma semana. Só se você cortar um braço fora, né? Você não vai conseguir esse resultado em uma semana. Eu quero ganhar massa muscular. E aí a pessoa fala, acho que treinando igual uma louca, todos os dias, lá 30 dias, ela vai aparecer malhada. Isso não existe. Financeiramente falando, é a mesma coisa. Se você já vende uma empresa que tem um preço errado, porque a região está com o valor incorreto, porque às vezes acontece isso, a região inteira está posicionada com preço errado. Você vai ter que fazer um trabalho gigantesco para você conseguir reposicionar o preço. E às vezes quando você não consegue cobrar o preço certo de um produto ou de um serviço, porque ele já está muito caro na região, ou as pessoas não estão aceitando pagar, aí vem o que a gente chama de ideação. Ideia e ação. Ideação. Ideação é o processo onde você senta e desenha novos produtos e serviços para recuperar o dinheiro que aquele outro produto que você não consegue aumentar não está conseguindo trazer. Então, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a Equilíbrios, que eu percebi que as pessoas físicas
não conseguiam pagar o valor justo pela consultoria pessoa física, porque ela deveria ter um valor e eu conseguia só cobrar um valor abaixo. Vou dar um exemplo. O valor deveria ser R$ 197 e a pessoa só conseguia pagar 90. É uma diferença de R$ 107. Eu tive que criar outros produtos e serviços para recuperar essa margem que eu perdia dentro ali da consultoria de pessoa física. Então, eu comecei, por exemplo, a implementar a consultoria de investimento internacional, porque esta consultoria tem um custo agregado mais alto. Entende-se que você começa com consultoria pessoa física, investimento nacional e investimento internacional. Automaticamente, essa pessoa está equilibrando a vida financeira dela, começando a investir no Brasil e depois fora. Este produto aqui, ele é um produto premium. Ele é um produto que ele custa mais caro. Então, ele foi desenvolvido exatamente para recuperar a margem de lucro que eu perdia na consultoria pessoa física. Até eu posicionar este preço e conseguir fazer as pessoas enxergar o valor disso. E aí, para as pessoas enxergar o valor disso, eu tenho a consultoria cortesia, que é a porta de entrada da pessoa. Tá? Então, para você conseguir chegar nesse patamar de colocar este valor certo num produto ou num serviço, vai levar tempo, tá? Quanto tempo, Bruno? Depende muito da sua área de atuação. 1 ano, 2, 3, 4, 5? Depende, certo? Mas é uma construção. E isso a gente chama que é a construção da marca, né? Consequentemente, o aumento do preço pelo valor da entrega. E aí eu trago aqui a polêmica das últimas 2 semanas, que é a Apple, né? O novo iPhone 16, que custa aí na casa, se for a versão Pro, R$ 10.500. E se for a versão Pro Max, que é a melhor versão, R$ 12.500. Nossa, o povo surtou. E quando eu vi, eu confesso que eu também surtei. Não sei quem aqui tem iPhone, eu tenho iPhone, mas eu sempre fui muito relutante. Eu tenho iPhone porque eu ganhei de presente, tá? Eu não tenho iPhone porque eu fui lá e comprei. Eu tenho um iPhone porque eu ganhei. Eu sempre fui muito relutante com o iPhone, porque eu sempre achei ele um produto extremamente, primeiro, elitista e caro. Então, assim, a pessoa às vezes não tem reboco na parede da casa dela, mas ela tem um iPhone. Isso fala muito sobre a cultura de um país, de um lugar. Só que qual que é a questão? O preço do iPhone reflete exatamente o que a marca Apple. E aqui tem até um filme de dica para vocês, que é o Jobs. Né? Tem vários filmes, vários livros, mas o Jobs, acho que é o Ashton Kutcher que faz ele na história, fala exatamente sobre a história do Steve Jobs. Steve Jobs era visionário. Isso é inegável. Então, assim, quando a gente fala de Apple, nós estamos falando de uma marca mundialmente famosa. Então, quando a gente fala assim, olha, esse produto ele custa R$ 12.500, a gente não está falando só de um aparelho celular. A gente está falando de toda a história que vem embutida nele. Se vocês olharem, né, pegar o iPhone 15 para o iPhone 16, a diferença é ridícula. Ele tem agora um botão lateral, então ele tinha um botão. Na verdade, o iPhone tem um botão aqui, né? Agora ele tem um outro botão aqui que é para você acionar a câmera, que é a única coisa diferente que tem. E ele é um pouco mais fino que os modelos que a gente já tem, né? Então ele é um pouquinho mais fino e tem uma cor nova. Então ele tem 3 atualizações. Ele tem um botão lateral para você tirar foto. Ele tem uma cor diferente, que é essa cor aqui. E ele vai ter uma espessura um pouco mais fina, ele vai ser um pouquinho mais leve. Só que isso está fazendo com que esse celular seja R$ 2.000, quase R$ 3.000 mais caro do que a versão anterior. Resolução de câmera, qualidade, componente, sistema, mesma coisa. O sistema operacional deu uma pequena melhorada, né? Porque precisa em cada atualização trazer, mas de mudança mesmo. Só que aí que tá. O produto foi lançado com fila de espera. Tá? Então, assim, o iPhone 16 já foi vendido com fila de espera. Então, olha só o que uma marca bem posicionada no mercado ela vai fazer. Então, assim, existem vários memes brincando, né, zoando, porque o iPhone ele não é nada demais, eles já estão sem criatividade, então nada. Gente, a história de uma empresa faz com que seu produto fique caro. Vou dar um outro exemplo aqui, mais trazendo para a realidade Brasil. Quem conhece a Natália Beauty, a sobrancelha mais cara do Brasil.
Natália Beauty começou nos últimos 2 anos, acho que foi nos últimos 2 anos, cobrar de 8 a 12 mil para fazer uma sobrancelha. Uma sobrancelha, 12 mil reais. Quando você vai na design da sua rua ali, e ela vai te cobrar no máximo 50 reais para fazer um design de sobrancelha. Significa que a Natália ela não possa cobrar 12? Que ela não possa cobrar 8? Não. É a marca. A marca Natália Beauty. A mulher posta indo lá pro Japão, indo aprender a fazer design, indo aprender a fazer preenchimento, indo fazer não sei o que, não sei o que. Ela mostra ali o crescimento da empresa dela. Eu tenho alunas que já foram fazer curso na Natália Beauty. Pagaram 5 mil reais por um sábado para fazer um curso na Natália Beauty. Chegaram lá, veio a frustração. Não era a Natália que ia dar o curso, era uma colaboradora da Natália. Quando você olhava, o café era um café normal, que a maior parte das minhas alunas hoje com uma Dolce Gusto serve no espaço delas. A estrutura não era tão fora da realidade, então tinha um balanço, onde as pessoas tiravam foto, tinha ali a maca, tinha o seu kit de atendimento, mas era isso. Então, assim, ela está errada? Não, ela está posicionada no mercado. É um ótimo marketing. Quando alguém vira e fala assim, eu paguei 10 mil reais numa sobrancelha ali na Natália Beauty. Então eu falo, o quê? Você pagou 10 mil reais numa sobrancelha? É. Você vira a pessoa e fala assim, eu achei barato. Só que quem é o público dela? A gente começa a perguntar isso. Quem é o público-alvo? Então, ela se posicionou. Mas se você vai estudar a história da Natália Beauty, você vai ver que a história foi bem diferente. Do caso de várias outras mulheres aí famosas que nós temos na mídia. Camila Farani, do Grupo Farani, pesquisem sobre ela. A gente tem a própria Natália Arcuri, que é a precursora, né, da educação financeira no Brasil. A gente tem o Gustavo Cerbasi, ele sempre foi um professor que trouxe muito conhecimento sobre educação financeira, mas quem realmente trouxe a educação financeira para o foco no Brasil foi a Natália Arcuri, tá? A dona da Me Poupe. Logo em seguida veio o Thiago Nigro com o Primo Rico, mas foi a Natália Arcuri, isso é inegável. Então, assim, ela já fazia vídeos super diferentões lá em 2015, 2016, para falar sobre educação financeira. Ela começou sozinha. Hoje a Me Poupe é gigantesca. Inclusive, ela está com um patrocínio dentro do Banco Inter. Se vocês repararem, vocês vão ver que tem uma moça lá dentro que é a Natália Arcuri, dona do Me Poupe. E assim, a Me Poupe hoje tem um valor bilionário de mercado. E é uma empresa de educação financeira. Então a gente precisa entender isso. Quando você compra um produto ou um serviço, você não está levando só o preço do produto, do serviço, está levando uma história. Se você não souber contar a história do seu produto, do seu serviço, você não vai vender. Você vai viver o resto da sua vida vendendo produto por 30, 50 reais, 30, 50 reais, e vai ficar nisso. Então, antes de se preocupar com estrutura, se preocupar com financeiro, se preocupa em posicionar o seu produto, o seu serviço. Mas isso daqui todo mundo está fazendo. Mas esse produto todo mundo tem. Aprenda a ser diferente. A gente olha a Silvia Design, né, que todo mundo zoa porque ela se veste mulher gato para vender imóvel. Mulher é bilionária quase. Então, assim, minha filha, se for me deixar bilionário, eu vou me vestir até de morcego. Tem problema nenhum com isso. É lícito. Então, preço e valor. Não olhe somente para o preço, olhe para o valor. Se você não consegue reconhecer no trabalho dos outros o valor, você vai ter um problema muito sério quando você for se posicionar com o seu preço. Porque quem não reconhece o preço dos outros também não conhece posicionar com o seu. Tá? Então, isso daqui vai fazer muita diferença também na parte da precificação. E aí a gente entra agora nos indicadores financeiros de uma empresa. Despesas, custos e gastos variáveis. Olhar para uma empresa no início e entender como identificar cada um desses 3 indicadores não é a coisa mais fácil do mundo, pelo menos não até essa aula. E olha só, daqui para frente eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tanto no que eu falei antes de custo e valor, mas daqui para frente, porque tudo isso daqui que você vai ver, despesa, custo e gasto variável, a gente vai ver lá em ações também, tá? Só que aqui a gente está falando da nossa empresa. Quando chegar na parte de investimento de bolsa, a gente vai olhar para as outras empresas, tá? Custos, despesas e gasto variável
da Petrobras, da Vale, da Klabin, da Taesa, de várias empresas diferentes, certo? Saber diferenciar um do outro vai fazer muita diferença na formação do preço do seu produto ou serviço. São indicadores que nos auxiliam não somente em estruturar o preço correto, mas também nos ajudam em criar estratégias para redução de valores dentro da empresa e aumentar o lucro. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí a gente começa pelas despesas. E as despesas, elas são consideradas como fixas e variáveis. Então, quero uma dica para nunca mais esquecer o que é uma despesa dentro da sua empresa? Despesa é tudo aquilo que, independente de você estar vendendo, atendendo ou trabalhando, ou não, precisará pagar mensalmente. Como aluguel, água, energia, internet, telefone, sistema, salários. Minha filha, trabalhando ou não, você vai ter que pagar isso. Ah, na pandemia ninguém atendia direito, mas todo mundo tinha conta para pagar. Isso daqui são as despesas, tá? Então, despesa, independente de você estar trabalhando ou não, você vai ter que pagar, tá? É empresa, vai ter que pagar. Aqui eu não coloquei, mas você tem, por exemplo, DARF, né? Documento de arrecadação, caso você seja MEI. Se você vai abrir uma empresa com CNPJ, você vai ter que pagar isso todo mês. Então, assim, isso daqui não tem para onde fugir. Faça chuva, faça sol, chova, canivete aberto, pandemia ou não, queimada ou não, crise financeira ou não, você vai ter que pagar. Tá? Então, isso daqui são as despesas, certo? E dentro de despesa, a gente tem o que a gente chama de despesa fixa e despesa variável. Porque contaram para a gente, quem estuda sobre empreendedorismo ou tem um negócio, falaram para a gente que despesa é fixa, mas despesa não é só fixa, despesa também é variável. Então vamos entender o seguinte: despesas fixas são aquelas que no seu mês elas não mudam. Mesmo que você atenda 1 milhão de pessoas, você vai pagar a mesma coisa. Despesa variável, ela vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que você atende. Então, por exemplo, o que seria uma despesa fixa? Aluguel. E vou trazer um outro conceito, tá? Despesa fixa é aquela que não muda dentro de um ano, tá? Então a gente tem o aluguel, internet, sistema, telefone, salário. Isso não muda dentro de um ano. É uma despesa fixa. Todo mês você vai ter que pagar essas contas aqui. Mas as despesas variáveis são aquelas que vão mudar de acordo com o uso. Então, água, luz, copa, faxina. Então pensa comigo o seguinte: você atende 20 pessoas. E 20 pessoas consomem todos esses produtos dentro da sua empresa, né? Consomem sua energia, a sua água, usando banheiro, usando torneira. É, tem uma pessoa ali na sua recepção, da sua loja, do seu estúdio. Então você vai ter que pagar esse valor todos os meses aí para 20 pessoas. Aí você começa a atender mais gente. As despesas fixas não vão mudar. Elas vão continuar na mesma, independente de quanto você atenda. Agora, a variável vai aumentar. Por quê? Se antes você conseguia comprar 20 cápsulas de café por dia para atender 20 pessoas, e agora você vai para 30 pessoas, agora você tem que comprar 10 cápsulas a mais. Se você limpava a sua empresa uma vez por semana, porque com 20 pessoas circulando era tranquilo, ainda ficava limpo, agora com 30 você vai ter que limpar 2 vezes por semana e talvez tenha que pagar uma pessoa ali para pagar, para limpar 2 vezes na semana para você. Sua água e sua energia também vai mudar, porque você vai ficar mais tempo com sua loja, com o seu salão aberto, você vai ficar mais tempo na frente de um computador. Então, você vai ter uma variação nas despesas. Isso daqui já é um erro. A pessoa lá fala assim: ah, eu acho que meu aluguel. Ah, não, meu aluguel é fixo, é R$ 1.200. Ok. Ah, eu acho que a minha internet, eu acho que é uns 150, 160. Ah, eu acho que meu sistema é uns 50 e poucos reais, R$ 60. Ah, eu acho que eu pago uns R$ 100 de água. Ah, eu acho. Não. Empreendedor não acha nada, tá? Nós temos certeza. E como que a gente tem certeza das coisas? Tirando média. Olha, a conta de água de janeiro veio R$ 30, a conta de água de fevereiro veio R$ 20 e a conta de água de março veio R$ 40. 30 mais 20 mais 40 vai dar quanto? Aí a gente soma 30 mais 20, 50. 50 mais 40, 90. 90 dividido por 3, 30. Então a média da minha conta de água é R$ 30. Agora eu sei que todos os meses a média da minha conta de água é R$ 30.
Qual que é a média da minha conta de luz? Qual que é a média do telefone? Qual que é a média disso? Qual que é a média daquilo? Esse negócio de, eu acho, quando o aluno vira para mim, a gente vai fazer aula de formação de preço de venda, e a pessoa vira e fala assim, eu acho, é uma das palavras que a gente tem que tirar do vocabulário como empreendedor. Você não acha, minha filha. Você vai ter que ter certeza. Eu acho que o meu cartão de crédito para a empresa gira em torno de uns 1.500, 1.800. Não, teto de gastos é 1.500 ou é 1.800? Porque senão você não vai ter previsibilidade. Como você vai vender em quantidade se você não sabe quanto você precisa faturar? Porque você acha que é mais ou é menos, você fica na subjetividade. Empresária não pode ficar no campo da subjetividade. Tá? Então a gente precisa mensurar de fato isso. Tá? E aqui as despesas. Depois das despesas, nós vamos ter aqui o seguinte: as despesas costumam ser ajustadas uma vez ao ano, enquanto as despesas variáveis podem sofrer alteração de acordo com as vendas e atendimentos. É de suma importância que todas essas despesas sejam mensuradas com valores médios e datas de pagamento. Quando que você paga a tua conta, criatura? Ou quando você acha que você vai pagar, né? Lembra que a gente viu na primeira aula o modelo de Canva para negócios, e lá tinha estrutura de custos. Se você não viu, se você não se lembra, volta na aula número 5, porque tem lá esse material, acho na parte 2. Lá tem a estrutura de custos. A estrutura de custos é tudo que você vai pagar. E um erro muito comum é saber quanto vai pagar, mas não saber quando vai pagar. Então, por exemplo, as contas da empresa vencem no dia 10, mas você não sabe disso. Então, você está fazendo seu mês ali, normal, está trabalhando, está atendendo, está vendendo, aí chega o boleto do aluguel, aí chega o boleto da luz, aí chega o boleto da água, e você olha para o seu caixa e fala assim, lascou, não tem dinheiro. Então, outro ponto muito importante, despesa precisa ter os valores, certo? Então, como eu coloquei aqui, lembra do modelo Canvas para negócio da aula anterior? Então, esses itens fazem parte da estrutura de custos e também da formação de vendas que teremos em breve, que vai estar no material complementar. Então, você vai precisar saber as datas de pagamento também. Mas fulano falou que eu posso pagar entre o dia X e o dia Y. Não, fulano não falou nada. Você vai ter que estabelecer um negócio dentro do seu caixa. Olha, o meu aluguel eu posso pagar entre o dia 10 e o dia 20. Coloca um dia. Então vou pagar no dia 15. Ok, você sabe agora que do dia 1º ao dia 14 tem que juntar o dinheiro do aluguel. Tá? Não fique com a subjetividade, porque senão você vai ter um problema muito sério para precificar depois o seu serviço e também para você conseguir pagar as contas na data certa. E aí a gente vai para os gastos ou custos, né? Os custos, eles também são fixos e variáveis. E custos, em uma forma bem simples de explicar, são os valores ligados à produção ou atendimento do produto ou serviço que você oferece. A famosa matéria-prima, os ingredientes, produto pronto para revenda e tudo que envolve o atendimento direto para o valor ao cliente, né, para a entrega do valor ao cliente. Então, tudo que você vai ter que comprar para produzir o que vai ser vendido para o cliente é custo. Então, eu coloquei aqui, ingredientes, embalagem, etiquetas, gás de cozinha, esponja, detergente, freelances. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma confeiteira. Uma confeiteira, além de pagar aquelas contas que a gente viu ali nas despesas, ela vai ter tudo isso daqui. Ingrediente, embalagem, gás de cozinha, esponja e detergente, Bruno. Bom, a não ser que você seja Mary Poppins, que mexe a varinha ali e ela lava a louça, você vai ter que comprar detergente e esponja. E é uma das coisas que mais se gasta numa cozinha, tá? Principalmente quem trabalha com alimento. Eu não coloquei álcool aqui para desinfetar onde você está trabalhando. Então, tudo que eu vou usar para atender o cliente é custo, certo? Mas eu sou da área da beleza. O que é meu custo? O material que você usa para atender o seu cliente. Eu sou cabeleireira, o secador entra aqui? Não, o secador não entra aqui, porque secador é equipamento. Equipamento vai ser comprado com o investimento inicial da empresa, não tem nada a ver com isso daqui. Aqui eu vou colocar o shampoo, o condicionador, eu vou colocar o olhinho, eu vou colocar a progressiva, o material para fazer a progressiva, eu vou colocar a coloração. Eu sou manicure, eu sou pedicure. Você vai colocar o esmalte, o algodão, a acetona, palito, você vai colocar ali
as coisas que você faz de spa dos pés, tudo que é produto para atender o cliente. Isso é o custo. E você também vai ter custo fixo e custo variável. Então, assim, peraí que eu acho que eu repeti um slide aqui, deixa eu voltar. Se você já empreende, sabe que alguns meses são mais fortes que os outros em vendas e outros são mais fracos. Nos meses mais intensos e de maior faturamento, caso seu produto ou serviço não tenha sido precificado de forma correta e projetado o aumento da demanda, poderá perceber que trabalhou mais, mas teve o mesmo faturamento e às vezes até mesmo prejuízo. Agora, caso você ainda não empreenda, saiba que isso acontece e vamos aprender a planejar esses aumentos sazonais e até mesmo precificar os produtos e serviços com este aumento que certamente vai ocorrer. Em outras palavras, se eu compro, por exemplo, R$ 2.000 de produto para atender 30 pessoas no meu salão e eu chego no final do ano, outubro, novembro, dezembro, que já está aí, eu vou ter um aumento de demanda. Automaticamente o seu fornecedor de produto ele vai aumentar o preço do produto que ele te vende. Você precisa se antecipar e precificar o serviço também com este aumento. Você pagava, um exemplo simbólico, tá? Você pagava R$ 3 em uma acetona e atendia 10 clientes. Tranquilo. Agora você compra 2 acetonas e atende 20 clientes e paga R$ 6, R$ 3 de cada. Só que se sua demanda aumenta, você vai ter que comprar mais acetona. Você vai ter que comprar mais esmalte, você vai ter que comprar mais palito, mais algodão. Talvez você não consiga atender sozinha, você vai ter que contratar uma freelance. Talvez o spa dos pés, o creme que você compra vai durar menos, porque sua demanda aumentou. Então, custo fixo é aquilo que você compra para atender a galera que já faz parte da sua agenda ou o seu fluxo ali de atendimento. Custo variável é aquilo que você vai ter que comprar a mais para atender essa galera. Então, isso também precisa ser pensado, tá? Então, por exemplo, as pessoas acham que elas vão ter sempre os mesmos custos. Ah, eu tenho 2.000 de despesas, mais 2.000 de custos, R$ 4.000. Mais o meu Prolabore, que é mais R$ 2.000, a minha empresa precisa fazer 6.000. Então, 2 de despesa, 2 de custo, 2 de Prolabore, 2 de salário, R$ 6.000. Só que chega lá em fevereiro, suas contas caem, porque tem menos dias. Chega em março, elas aumentam, porque tem mais dias. Outubro, novembro, dezembro, a demanda aumenta, você vai ter mais saída de custos. Então, se você se programa para faturar 6.000, mas os seus custos vão para 3, você deveria fazer 7, não 6. Você vai olhar no final do mês e vai perceber e falar assim, ué, mas eu trabalhei mais e ainda está faltando dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito, como assim? Isso é porque a pessoa não prevê que ela vai ter esses aumentos. Então, aqui, a gente está bem no comecinho disso, a gente vai falar mais sobre mais para frente, mas a gente precisa entender que o ideal seria que todo empresário, toda empresária tivesse um calendário de ano que mensurasse esses aumentos. A gente chama isso de projeção financeira. Eu sei quanto eu preciso pagar no mês, mas agora eu vou entrar em outubro. O que tem de diferente em outubro? Ah, tem Dia das Crianças, tem feriado de Nossa Senhora Aparecida, tem XYZ. Isso vai aumentar ou vai diminuir as suas despesas, custos e salário? Vem novembro. Novembro tem 2 feriados diferentes. Aí vem dezembro, festas de final de ano. Então a galera toda quer se arrumar, quer ir para salão, quer comprar, quer fazer acontecer. Você projetou o que você vai fazer no final do ano? Você projetou o quanto você vai ter de custos, de despesas? Se não, faça isso hoje, tá? Quando a gente fala de compra, né, para atender no final do ano, a melhor época do ano para comprar ainda é até setembro, porque a partir de outubro os preços começam a subir. O esmalte que você pagava R$ 5 vai para 7. A acetona que você pagava 3 vai para 8. O papel alumínio que você comprava para fazer as luzes da sua cliente, que era R$ 10, vai para 20. A coloração que era 12 vai para 24. O fornecedor já espera o aumento da demanda. E aí a gente pega aulas anteriores quando eu falei de inflação e Selic. Isso é a inflação. Chega no final do ano, você vai ter tudo inflacionado. Então, se você comprar uma tintura, que é um custo para a empresa, por R$ 12,
Seu fornecedor ele já sabe que ele tem uma capacidade limitada de produzir tintura e vai ter uma demanda muito grande de pessoas interessadas. Quando eu tenho uma demanda muito grande de pessoas interessadas e pouco produto para vender, eu posso cobrar um valor mais alto desse produto e aí só quem tiver dinheiro vai conseguir comprar o meu produto. A gente causou uma inflação no mercado. Então, quando chega outubro, novembro, dezembro, tudo aumenta. E a gente fala assim, mas tudo já vem aumentando, então, mas vai aumentar mais. Então, você vai ter na área da beleza, na área da alimentação, vestuário, moda, lazer, tudo vai aumentar no final do ano. Tenta alugar um apartamento na praia, sei lá, deixa eu pensar uma data morta, em maio. Pode falar, Carlota. Pode concluir aí, é só voltando uma coisinha sobre Então, custos. pensa o seguinte, tenta alugar um apartamento em maio, na praia. Talvez você não pague tão caro. Agora, vai alugar um mesmo apartamento na praia na virada do ano. Você vai pagar 3, 4 vezes mais caro. Oferta, demanda. Isso acaba aumentando custo e despesa. Certo? Pode falar, Carla. Então, minha pergunta é sobre custo, não ficou muito claro, sobre custo variável e custo fixo. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A Carla, ela trabalha com unhas. E para ela conseguir faturar 10 mil reais no mês, né, para pagar custo e despesa, ela atende 50 clientes no mês. Então, ela tem um custo dentro do mês dela, que vai ser o custo ali que ela vai levantar de material para atender essas 50 pessoas. Isso vai ser o custo fixo. É o valor que você sempre compra ali para atender as mesmas 50 pessoas. O custo variável é o valor a mais que você vai ter que comprar, pagar para atender um número maior de clientes. Entendi. O custo variável, então, entra na sazonalidade do meu. Da Tá, sua empresa. tá bom. Exatamente. E isso vai funcionar para qualquer empresa. Tá? Então, por exemplo, a área da beleza, a gente sabe que estoura no final do ano, né? Estoura, inclusive, em trabalho. Outubro, novembro, dezembro. Quem não tem agenda cheia vai conseguir encaixar o que tinha de lacuna ali aberto ainda. Então, olha, eu acabei de entrar no mercado, eu atendo 2, 3 clientes por dia, eu gostaria de atender 5. No final do ano, é a época que essa pessoa, essa profissional, ela vai conseguir encaixar todas as clientes que ela queria. E aí ela pode dar a sorte dessas clientes gostar do trabalho dela e se manter na agenda do outro ano. Quem já tem uma agenda fechada não vai sofrer tanto ali, porque já não tem tanto espaço de agenda. Tá? Isso também serve para outras áreas. Então, eu falei aqui da área da beleza, mas, por exemplo, em maio, a área da confeitaria para bolo de casamento também fica absurda, porque maio é o mês das noivas. Então, tem muita encomenda de bolo, de doce. O custo dessa confeiteira, às vezes, dobra, porque ela vai ter uma demanda muito maior de pedidos. Ela vai ter que, talvez, contratar uma freelance para ajudar ela, né, uma pessoa, uma auxiliar para ajudar ela na cozinha. Ela vai ter que comprar talvez um equipamento novo para dar conta da demanda, uma batedeira nova. Ela vai ter que aumentar a cozinha dela. Então, ela vai comprar mais ingredientes. Isso vai mexer nos custos e nas despesas. Então, despesa. E aí eu vou trazer um outro olhar para vocês. Despesa e custo fixo é tudo aquilo que você paga no seu mês para atender aquele número X de clientes e faturar um número X financeiro. Despesa variável e custo variável é aquilo que vai aumentar por essa demanda maior que você está criando. Tá? Então a gente precisa enxergar porque geralmente o que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui da Joana. A Joana, ela é maquiadora. E ela cobra por maquiagem R$ 100. Só que quando chegou no final do ano, tem muita festa, tem muita formatura de escola, tem muita formatura de faculdade, muitos eventos. E a Joana, ela não ajustou o preço dela para o final do ano, pensando que a maquiagem que ela compra para fazer nas clientes iria aumentar. Então, ela continuou cobrando R$ 100, só que os custos que ela paga de maquiagem aumentaram. Antes, a Joana ganhava 100%
100% não, porque 100% não existe, mas ela ganhava 60% sobre o valor da maquiagem. Então ela ganhava R$ 60, porque o custo e a despesa dela representava R$ 40, tá? Então quando ela vendia uma maquiagem por R$ 100, 60 era o lucro dela, 40 era para pagar o custo e a despesa. E estava tudo certo. Só que quando chegou no final do ano, os vendedores, as lojas de cosméticos aumentaram tudo. As contas dela também aumentaram. E agora, ela continua cobrando R$ 100, só que ela não jogou esse aumento do custo do produto que ela usa dentro da formação do preço de venda. E o que aconteceu? A Joana agora tem 60% de custo de despesa e 40% de lucro. Então, antes ela ganhava R$ 60 por maquiagem, agora ela ganha 40. Por que, que isso aconteceu? Porque ela não ajustou o preço de venda dela. E ela pegou toda a demanda de final de ano. Então ela falou assim: nossa, agora eu vou estourar. Nossa, eu vou fazer muito dinheiro. E ela vai fazer muito dinheiro. Mas sabe qual é o problema? Ela vai fazer muito dinheiro para pagar o custo que ela vai ter. Porque o cartão dela vai estourar de tanta coisa que ela vai ter que comprar. E como ela não ajustou o preço do serviço dela, ela vai chegar lá em janeirão de Nosso Senhor, vai olhar para as contas dela e falar assim: nossa, paguei R$ 10.000 de fatura de cartão. Aliás, faturei R$ 20.000. Paguei 10 mil de cartão, paguei mais 4 disso, 4 aqui, sobrou para mim 4 mil. Como assim? Era para ter sobrado R$ 10.000 para mim. Ela não precificou antecipadamente o custo que ia aumentar. E isso é um erro muito comum agora no final do ano. Galera não sabe disso, não entende, até entende, né? Até percebe que vai lá na loja comprar alguma coisa, viu que aumentou, mas não coloca isso, não embute isso no valor do produto dela ou do serviço dela e continua praticando o mesmo valor. E ela acha que ela vai ganhar pela quantidade de clientes que ela vai atender. Não, ela só vai trabalhar mais e pagar mais custos e despesas. Mas dinheiro que é bom no bolso dela, não teremos. Então é muito importante que a gente consiga enxergar a sazonalidade dentro da nossa empresa, dentro do setor que a gente vai atuar, e entender que, por exemplo, na área da beleza, a época para você ajustar o preço é agora em setembro. Para a partir de 1º de outubro, já ter uma tabela nova com os preços novos, já precificando o aumento dos produtos, que a gente consegue fazer isso antecipadamente, tá? Como que a gente faz isso? A gente pega a taxa de juros, a gente pega a taxa Selic e coloca dentro da formação do preço de venda. Não vou falar disso agora, porque senão vai ficar muito complexo para vocês entenderem, mas a gente consegue jogar isso dentro do preço também e se antecipar. Ah, mas então, por exemplo, eu cobro R$ 100, eu posso, por exemplo, colocar 10%? Se está perto do valor da taxa de juros, pode. Então coloca lá, 10%. Ah, vai virar 110. Nossa, Carla, você está cobrando 110 agora. Nossa, Sheila, você está cobrando 110 agora. É. Ah, então eu vou lá na Ana que me cobra 80. Aí vai lá na Ana. Só que quando chega em novembro, a Ana aumenta o produto dela para 130. Aí a cliente volta desesperada e fala assim: ai, Carla, ai, Sheila, eu posso fazer com você? E é a hora que você vai pensar se você vai atender ou não essa pessoa. Porque você precificou com antecedência. Então você vai ter menos dor de cabeça do que aquela pessoa que deixou para precificar errado ou não precifica. Eu tenho uma aluna que demorou 10 anos para precificar o produto, né? Ajustar a precificação. Nem sabe como é que fez essa precificação. Nem sabe que tem que embutir o custo, despesa, tem a sazonalidade. Então, cuidado, tá? Muito cuidado, certo? Muito bem. Alguém que tem uma pergunta até aqui, quer perguntar, fica à vontade. Senão, continuando. Eu. Pode falar. Para variar. Vamos dizer, por exemplo, que devido ao aumento da sazonalidade, eu tenho que contratar mais pessoas, certo? Uhum. Aí, Sim. dentro desse cenário, eu preciso fazer também uma projeção do custo dessa pessoa e de mais materiais, etc., ou investimentos que eu tenha que fazer. Exatamente. Fazendo essa previsão, eu consigo ver e enxergar mais ou menos a quantidade, não a quantidade, mas o que eu vou conseguir, se eu vou ter lucro ou não, eu consigo fazer essa projeção ou pode dar ruim também?
Consegue, mas assim, quando a gente fala de projeção, a gente tem que lembrar que é uma projeção, é uma previsão. E às vezes as previsões não saem da forma como nós imaginamos. Por exemplo, foi o que eu falei ontem no aulão sobre a taxa de juros, que a previsão é que ela fosse terminar o ano a 9% e ela vai terminar a 10,75%. Porque, Só assim, no meu caso, eu tenho um pouco de medo da qualidade do profissional. Até quanto, por exemplo, vale a pena eu ter isso e não queimar o salão, ou às vezes queimar o salão, entendeu? sim. Porque esse pessoal que é sazonal, que é de final de ano, às vezes ele só quer lá para fazer um negocinho, mas não assim, quanto vale a pena eu deixar um pouco a qualidade e atender, assim, você que tem essa experiência, e atender por não deixar na mão, ou assim, entendeu o que eu quis dizer? Não sei. Entendi. Trocar qualidade para atender as pessoas e ter faturamento ou não atender as pessoas e manter a qualidade? Sendo bem sincero, quando você entende isso, quando você problematiza essa questão, de preferência que você tenha pelo menos 3 meses anteriores para você testar as pessoas, para você fazer um processo seletivo, para você conseguir ver ali se as pessoas vão engajar, porque não adianta você pegar uma nova profissional ou profissionais para atender no seu espaço, que são sazonais, para faturar mais e você se queimar com a sua cliente. Sabe por quê? Colaborador está, ele não é da empresa. Quem é da empresa somos nós, os donos. A gente sempre vai estar aqui. Então vai entrar Maria, José, João, vai entrar e vai sair toda hora. Mas nós vamos estar aqui. Então, entre atender e não ter qualidade e não conseguir atender a demanda, mas ter qualidade, prefira se antecipar, fazer testes antes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que as minhas alunas hoje de consultoria estão fazendo. Elas começam a procurar freelance no meio do ano para fazer treinamento de técnica, de produto, até mesmo produto. Ah, eu vou comprar esse produto que é mais baratinho. Não faça isso. Se você sempre usou o produto ABC, use o produto ABC, tá? Ah, mas é porque aqui eu vou ganhar um pouco mais de agilidade. Final de ano não é a hora de você aprender nada. Não é hora de você desenvolver técnica nenhuma. É para você agora só executar o que você fez no decorrer de todo o seu ano. Então, assim, se você olha e fala assim, ixi, essa pessoa aqui, ela veio só pelo dinheiro, ela não vai fazer um bom serviço, prefira não ter. Isso vai ter um custo muito mais alto no futuro do que o dinheiro que essa pessoa vai trazer para você. Então, treinamento de equipe, treinamento de produto novo, teste de novos produtos. Então, por exemplo, vou trazer aqui o caso da Sheila, que a gente sabe que cozinha maravilhosamente bem. Sheila montou uma cozinha. Sheila só trabalha com buffets. Então, ela vai lá na casa da pessoa, cozinha e faz tudo bonitinho. Sheila criou um nome. Todo mundo conhece os pratos da Sheila e sabe que você pode fazer de olhos fechados, que você vai ter qualidade no que ela faz. Você paga lá o valor para a Sheila vai lá, leva tudo, produz, é maravilhoso. Aí a Sheila decide que ela vai esticar um pouquinho a produção dela. Agora ela pensou o seguinte: bom, eu nunca coloquei pães no meu cardápio. Eu vou colocar pães agora para ser vendidos. E além disso, para eu colocar pães, eu vou ter que ter mais uma pessoa me ajudando. Aí ela já tem dois riscos. Ela vai colocar um produto novo e uma pessoa nova para ajudar ela. E aí ela me chama, eu, Bruno, para ir trabalhar com ela. Primeira coisa que as pessoas vão olhar, ixi, é um cara. Um barbudão lá indo ajudar a Sheila. Já vai ter um problema no nome da empresa. Será que é higiênico? Será que a pessoa toma cuidado? É alimento. Já vai gerar um preconceito natural porque o mercado lhe funciona assim. Então a Sheila já tem um risco com o colaborador dela. Segundo, ela vai colocar um produto novo. Será que a Sheila teve tempo suficiente de testar as receitas de pães dela para ver se realmente isso vai funcionar? Ou ela estaria pagando um preço muito alto para fazer isso agora? O que Sheila pode fazer? Ela vai pegar no meio do ano e vai começar a treinar o Bruno. Bruno, olha, você vai atender as pessoas de máscara, de touca, de luva, paramentado. Você não vai ficar em atendimento direto ao público. A gente vai ter uma garçonete que vai lá, vai servir. Aqui, eu vou testar na produção os pães, vou testar as receitas, os produtos, e eu vou dar um prazo de 3 meses. E eu só vou começar a executar
este projeto de ter mais uma pessoa e ter um produto novo na minha empresa em outubro. Então, eu tenho, por exemplo, julho, agosto e setembro para testar. Esse negócio de pegar gente para trabalhar e inventar produto novo perto da época que você sabe que você tem maior faturamento é um tiro no pé. Você não vai ter lucro. E isso eu posso falar com assertividade, porque eu já vi isso e eu já fiz isso com clientes para testar. Quando você treina antes o produto, o serviço, o colaborador, você consegue ver os erros. Você consegue já ter uma previsibilidade maior para conseguir enxergar que vai ter aumento. Com isso, você consegue fazer a projeção. Então você vai olhar e vai falar assim: olha, se eu colocar o Bruno para trabalhar comigo, o Bruno vai conseguir produzir para trazer um faturamento de R$ 5.000. De R$ 5.000, eu tenho que pagar 2 para ele e tem que pagar mais R$ 1.000 de produto, então são R$ 3.000. Eu vou faturar 5 e vou ganhar de fato 2. Compensa por esse trabalho todo que eu vou ter de treinar o Bruno, colocar um produto novo agora? Se bem que, se eu não contratasse o Bruno, não colocasse produto novo, eu teria mais tempo e eu faria R$ 3.000 livres. Então, pera lá. Eu tenho o Bruno e um produto novo, faturando 5, mas na minha empresa só entra 2 de fato, porque 2 é do Bruno e 1.000 é de produto. Ou eu vou pegar esse mesmo período de tempo, vou investir no meu trabalho, nas coisas que eu já faço e vou faturar 3. 2 ou 3. Aí entra o depende. Depende se você quer deixar o Bruno trabalhando para você o restante do próximo ano inteiro e você quer aumentar a sua produção e por isso você prefere ganhar R$ 1.000 a menos, mas ter uma nova pessoa na sua equipe, ou se não, para você não faz sentido porque é só sazonal, é só no final do ano e é melhor você fazer os R$ 3.000. Tá? Então a gente tem que olhar os cenários que vão além do financeiro, certo? E aí a gente entra no terceiro pilar. Falamos de despesa, de custo, agora gasto variável que ninguém olha. Eu quero morrer de catapora preta quando a pessoa vira para mim e fala assim: ah, eu não sei quanto que eu caio ali na minha conta de fato. Criatura. Vamos lá. Agora a gente entra no gasto variável. O famoso gasto fantasma. Lembra quando a gente falou lá atrás dos gastos fantasmas? Dentro das empresas eles também existem. Na maior parte das pequenas empresas que estão começando agora, ou até empresas grandes, eles são esquecidos e afetam diretamente o faturamento e lucro de uma empresa. Estou falando dos gastos variáveis, aqueles que acontecem no momento da venda e que ficam esquecidos. Exemplo, taxa de maquininha, entrega de motoboy, impostos de acordo com o faturamento ou com o regime da empresa. Então, são coisas que a gente não olha. Ah, eu cobro R$ 150 neste produto. Aí eu precifiquei lá o custo, a despesa, ok. Putz, meu, na hora que você passou lá na maquininha do cartão, a maquininha cobrou R$ 2,99. Então não entra 150 na sua conta. Entra 150 menos 2,99. Dessa diferença, né, digamos que seja 3%. Digamos aí que tem um desconto de R$ 10, então entrou 140. Só que se você fez contas na sua empresa contando com 150, já deu ruim. Porque você contava com 150 e vai entrar 140. Isso a galera não olha. Aí você fala assim, meu, o que está acontecendo? Eu anotei todas as contas, tudo que entrou, tudo que saiu. Por que era para ter entrado R$ 10.000 e entrou 8? Aí você vai ver que tem taxa de maquininha de cartão, tem o motoboy que você contratou, tem o Uber que você não colocou, tem a diferença dos valores de produto que você não somou, tem o imposto que você não considerou. Isso é o gasto variável. Então a gente também tem que ter esta noção, certo? Eu sei que o intervalo estava previsto para um pouquinho mais para frente, mas vamos fazer um intervalinho de 20 minutinhos para vocês irem tomar uma água, usar um banheiro, porque a gente vai entrar aqui em outros pontos e aí a gente faz o intervalo, segue depois desse horário, tá bom? Então vamos fazer aqui 20 minutinhos, são 10h30 agora, a gente volta 10h50 e faz o restante aqui da parte 1 e da parte 2, tá bom? Certo? Vão lá tomar uma água, usar um banheiro e daqui a pouco a gente volta.